Nem todo inimigo aparece com rosto de inimigo. Alguns se vestem de amigos, alguns se apresentam como conselheiros, outros se aproximam com sorriso nos lábios e palavras mansas, mas por trás do disfarce carregam intenções malignas, corações corrompidos e espíritos que não vêm de Deus. A Bíblia nos alerta sobre isso. Jesus disse: "Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores." Mateus 7,15. Não são apenas demônios invisíveis que tentam nos atacar. Muitas vezes o inimigo age através de pessoas que se deixam usar como instrumentos. Esses são os chamados demônios humanos, indivíduos que, voluntária ou involuntariamente, se tornam canal para espíritos malignos atuarem. Nem sempre eles percebem o quanto estão sendo usados, mas seus frutos revelam quem os governa. Foi assim com Judas. Ele caminhou ao lado de Jesus, participou dos milagres, ouviu os ensinos, mas em determinado momento, o inimigo entrou em seu coração. Judas não era um espírito desencarnado, não era uma entidade, era um homem, mas se tornou porta de entrada para Satanás agir. Outro exemplo é Ananias e Safira. Eles poderiam ter sido bênção na igreja primitiva, mas abriram espaço para o espírito da mentira. Fingiram entregar tudo, quando na verdade guardaram parte para si. Pedro discerniu imediatamente e disse: "Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo?" Atos 5:3. Mais uma vez, pessoas comuns, mas controladas por algo maligno. Esses exemplos mostram uma realidade dura. O inimigo pode se disfarçar em gente próxima, em relacionamentos, em lideranças corrompidas, em alianças que parecem boas. E por isso precisamos aprender a identificar quando alguém não está sendo movido por Deus, mas por forças contrárias ao reino. O apóstolo Paulo reforça esse alerta em 2 Coríntios 11, 14 e 15. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que também os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. Ou seja, não espere que o mal sempre apareça com feiura. Muitas vezes, ele vem disfarçado de bondade. Esse é o grande perigo. Olhar apenas para as aparências. Os demônios humanos sabem sorrir, sabem falar bonito, sabem parecer piedosos, mas suas ações, suas intenções e seus frutos denunciam sua verdadeira origem. E é justamente isso que vamos desvendar neste roteiro. Como perceber além das máscaras? Quais sinais revelam que uma pessoa está sendo usada pelo inimigo? Quais atitudes entregam a presença de um espírito maligno por trás de um rosto humano? A Bíblia nos dá discernimento. O Espírito Santo nos dá direção. E quando aprendemos a identificar esses sinais, evitamos armadilhas, cortamos alianças destrutivas e permanecemos firmes no caminho que Deus preparou. Por isso, abra seus olhos espirituais. Nem todo abraço é sincero, nem toda palavra é verdadeira, nem toda companhia é segura. A Bíblia nos chama a vigiar, porque o mal pode estar mais próximo do que imaginamos. O campo de batalha nem sempre é apenas espiritual. Muitas vezes, ele é humano, e só vence quem aprende a discernir. O inimigo sabe que ninguém abriria as portas de coração e casa se o mal chegasse com aparência de trevas, olhos flamejantes e garras expostas. Por isso,
ele veste máscaras. E são essas máscaras que fazem tantos caírem em engano, acreditando em pessoas que parecem boas, mas carregam intenções malignas. A primeira máscara é a aparência de piedade. Paulo alertou Timóteo sobre pessoas que têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela, 2 Timóteo 3:5. São indivíduos que falam como crentes, citam versículos, participam de rituais, mas no íntimo não têm compromisso com Deus. Usam a religião como capa para esconder egoísmo, manipulação e maldade. A segunda máscara é a bondade aparente. Quantos já não foram enganados por gestos generosos que, na verdade, escondiam segundas intenções? O diabo se transfigura em anjo de luz e seus servos se apresentam como gente boa, prestativa, amiga. Mas quando a máscara cai, revelam-se exploradores, manipuladores, falsos aliados. A terceira máscara é a amizade falsa. Nem todo abraço é sincero, nem todo sorriso é verdadeiro. Judas beijou Jesus no rosto para entregá-lo. O gesto de carinho era, na verdade, um sinal de traição. Assim agem os demônios humanos. Aproximam-se com suposta lealdade, mas no momento certo usam a confiança para destruir. A quarta máscara é a palavra sedutora. Pedro escreve sobre falsos mestres que, com palavras fingidas, fariam comércio dos crentes. 2 Pedro 2:3. São discursos bonitos, argumentos convincentes, vozes que parecem trazer sabedoria, mas no fundo são laços para prender a mente e o coração de quem ouve. A sedução está no tom, mas o veneno está na intenção. A quinta máscara é a humildade fingida. Muitos se apresentam como servos, simples, quebrantados, mas é apenas uma atuação para conquistar confiança. Por trás dessa falsa humildade, há orgulho, vaidade e desejo de controlar. É a máscara mais difícil de discernir, porque parece nobre, mas é puro teatro. A sexta máscara é a lealdade temporária. Enquanto tudo está bem, permanecem por perto, mas quando a prova vem, ou quando seus interesses são contrariados, revelam sua verdadeira face, como os que abandonaram Jesus em João 6, dizendo: "Duro é este discurso, quem o pode ouvir?" A lealdade era fachada, o compromisso era superficial. E a sétima máscara é a espiritualidade exagerada. São aqueles que sempre querem mostrar dons, revelações, experiências místicas, como se fossem super espirituais. Mas esse excesso, muitas vezes, é usado para encobrir pecados, manipular pessoas ou atrair a atenção para si mesmos, em vez de para Deus. Essas máscaras não são novas. A Bíblia mostra repetidamente homens e mulheres que se disfarçaram para enganar, dividir, manipular, do beijo de Judas ao discurso de falsos mestres, do engano de Ananias e Safira à opressão dos fariseus. Todos usavam fachadas diferentes, mas com o mesmo objetivo: esconder o espírito maligno que os movia. Por isso, precisamos mais do que olhos naturais. Precisamos do discernimento espiritual. Só assim é possível enxergar além da capa, porque os demônios humanos podem até enganar por um tempo, mas não resistem à luz do Espírito de Deus. Quando a máscara cai, a verdade aparece. Mas até lá, vigiar é essencial. Não se impressione com aparências. Não se deixe levar apenas por palavras.
Não entregue confiança sem observar os frutos. Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Mateus 7,16. O fruto não mente. Pode demorar a aparecer, mas cedo ou tarde revela a raiz. E quando a raiz não é de Deus, a máscara não sustenta para sempre. As máscaras podem enganar por algum tempo, mas há sinais que sempre denunciam a verdadeira natureza de alguém que se deixa usar pelo inimigo. Esses sinais não são apenas comportamentos externos, mas frutos espirituais que não podem ser escondidos por muito tempo. O primeiro sinal é a linguagem destrutiva. A boca fala do que o coração está cheio. O demônio humano se revela em palavras carregadas de veneno. Fofocas, difamações, críticas constantes e insinuações sutis que destroem reputações e minam a fé. Mesmo quando fala com doçura, suas frases escondem pontas de acusação. Tiago alerta: a língua está inflamada pelo inferno. O segundo sinal é a inveja e o ciúme. Enquanto o Espírito de Deus promove a alegria pela vitória do próximo, o inimigo planta inveja e ressentimento. O coração movido por demônios humanos não suporta ver o outro prosperar. Sempre encontra motivo para desvalorizar conquistas alheias. A inveja foi a centelha que moveu Caim contra Abel, Saul contra Davi, e tantos outros que se tornaram instrumentos de destruição. O terceiro sinal é a manipulação disfarçada. Essas pessoas tentam controlar decisões, sentimentos e direções dos outros. Usam chantagem emocional, conselhos tendenciosos, discursos piedosos, mas sempre visando vantagem própria. Quando percebem que não têm mais domínio, mostram hostilidade. É a velha estratégia do inimigo: controlar para depois destruir. O quarto sinal é a divisão. O diabo sabe que uma casa dividida não subsiste. Por isso, demônios humanos se infiltram para gerar contendas, separar amigos, dividir igrejas, criar conflitos dentro de famílias. Paulo advertiu os coríntios contra pessoas que causam divisões e tropeços, dizendo para afastar-se delas. Romanos 16:17. Onde há divisão contínua, ali há uma obra maligna. O quinto sinal é a hipocrisia persistente. Todos podem errar, mas o hipócrita constrói uma vida dupla. Demonstra santidade em público e vive o oposto em secreto. Os fariseus foram denunciados por Jesus exatamente por isso. Sepulcros caiados que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos e podridão. Mateus 23:27. A hipocrisia é uma assinatura do inimigo. O sexto sinal é a rebeldia contra a autoridade de Deus. Demônios humanos não suportam obedecer, rejeitam correção, desprezam líderes espirituais fiéis, zombam das Escrituras. Como Corá, Datã e Abirão que se levantaram contra Moisés, eles desafiam qualquer autoridade estabelecida por Deus, espalhando insubmissão por onde passam. E o sétimo sinal é a ausência do fruto do Espírito. Paulo ensina em Gálatas 5 que quem vive pelo Espírito manifesta amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Mas quem se deixa guiar pelo inimigo exala o oposto: ódio, discórdia, impaciência, grosseria, descontrole. O fruto, ou a ausência dele, é o termômetro mais claro para identificar. Esses sinais podem aparecer discretamente no início, mas sempre crescem. O diabo não se contenta com pouco, ele busca aprofundar sua influência. Por isso, uma palavra venenosa se torna fofoca constante, uma inveja ocasional se transforma em ódio declarado. Uma rebeldia isolada se converte em divisão completa. Discernir os sinais é essencial para proteger a fé e não se deixar manipular. A Bíblia nos alerta não apenas para reconhecer, mas também para nos afastar desses instrumentos. Paulo foi direto: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33.
Não subestime os sinais. O inimigo age com sutileza, mas deixa rastros. E quem vigia no espírito percebe esses rastros antes que seja tarde. Saber que existem pessoas usadas pelo inimigo é apenas o começo. O passo seguinte é aprender a discernir quem são elas e como se proteger de suas influências. A palavra de Deus não nos deixa desamparados. Pelo contrário, nos oferece estratégias espirituais claras para mantermos a mente e o coração guardados. O primeiro caminho é pedir discernimento ao Espírito Santo. Jesus prometeu que o Consolador nos guiaria em toda a verdade. João 16:13. Muitas vezes, os olhos naturais não percebem, mas o Espírito revela. Há algo que incomoda, um peso no coração, uma intuição espiritual que não pode ser ignorada. O Espírito Santo sempre alerta aqueles que buscam sua direção. O segundo caminho é provar os frutos. Jesus disse: "Pelos seus frutos os conhecereis." Mateus 7:16. Isso significa observar o comportamento de longo prazo. Como essa pessoa reage em momentos de dificuldade? Suas palavras promovem vida ou destruição? Há constância no caráter ou mudanças bruscas que denunciam falsidade? O fruto fala mais alto do que qualquer aparência. O terceiro caminho é testar os espíritos pela palavra. João nos adverte: "Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus." 1 João 4:1. Tudo que alguém ensina, aconselha ou pratica precisa ser confrontado com as Escrituras. Se não há alinhamento com a verdade de Deus, há engano escondido. O quarto caminho é não ignorar os sinais pequenos. Muitas vezes, a manipulação e a maldade começam em detalhes. Uma mentira aparentemente inocente, uma palavra venenosa em tom de brincadeira, uma atitude que parece insignificante, mas é nestes sinais pequenos que o inimigo testa até onde pode avançar. Ignorar hoje significa abrir brecha para algo maior amanhã. O quinto caminho é não se deixar prender pela emoção. Demônios humanos costumam usar laços emocionais para manipular amizade, família, romance. Mas o cristão não deve ser guiado apenas por sentimentos, e sim pela verdade. É preciso coragem para cortar alianças que trazem destruição, mesmo que doa no coração. Jesus disse: "Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim." Mateus 10:37. O sexto caminho é manter-se em vigilância constante. Pedro escreveu: "Sede sóbrios, vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar." 1 Pedro 5:8. Isso significa não baixar a guarda, não relaxar, não presumir que todos ao redor têm boas intenções. A vigilância espiritual protege de armadilhas sorrateiras. E o sétimo caminho é revestir-se da armadura de Deus. Efésios 6 nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. A verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus são a armadura que nos mantém firmes. Quando a mente e o coração estão revestidos, nenhuma influência maligna consegue penetrar. Discernir e se proteger não significa viver com paranoia, suspeitando de todos. Significa viver em comunhão com Deus, com sensibilidade espiritual, sabendo que o inimigo tenta se infiltrar,
mas não terá poder sobre aqueles que permanecem firmes em Cristo. E se você já identificou alguém assim em sua vida? O passo é simples e firme. Ore, entregue nas mãos de Deus e afaste-se se necessário. Amar não significa permitir manipulação. Perdoar não significa se expor novamente. O amor verdadeiro sabe estabelecer limites. Deus nos chamou para a liberdade, e essa liberdade inclui não se deixar escravizar por alianças que vêm do inimigo. O discernimento protege, e a proteção abre caminho para viver em paz e plenitude. A batalha contra pessoas ousadas pelo inimigo pode ser dolorosa. Muitas vezes elas estão perto, infiltradas em círculos de confiança, aparentando amizade ou até espiritualidade. Mas a palavra de Deus garante: não precisamos viver dominados pelo medo, porque a vitória já nos foi dada em Cristo. A primeira chave para a vitória é lembrar quem luta por nós. Moisés disse ao povo: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Êxodo 14:14. Não é na força da carne que enfrentamos demônios humanos, mas na autoridade de Deus. Ele é juiz justo, defensor fiel e sabe revelar, expor e neutralizar toda a obra do inimigo. A segunda chave é confiar na justiça de Deus. Quando alguém nos fere, a tentação é revidar. Mas Romanos 12:19 declara: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Nossa missão não é alimentar rancor, mas permanecer firmes em obediência. A justiça de Deus é perfeita e vem no tempo certo. A terceira chave é não permitir que o coração seja contaminado. É possível identificar um demônio humano sem se tornar parecido com ele. O perigo é deixar que a dor da traição gere ódio, que a mentira recebida produza amargura, que a manipulação vivida crie desconfiança em todos. A vitória está em discernir sem perder o amor, resistir sem perder a fé, afastar-se sem perder a paz. A quarta chave é usar a autoridade do nome de Jesus. Demônios humanos são instrumentos de espíritos malignos, e diante do nome de Jesus, todo espírito se curva. Não enfrente apenas no nível humano. Ore, declare, repreenda em nome de Cristo, porque não é contra carne e sangue que lutamos, mas contra forças espirituais. A autoridade do crente está em Jesus, e nessa autoridade o inimigo não pode permanecer. A quinta chave é permanecer firmado na palavra. Quem conhece a verdade não cai em engano. Quem medita nas Escrituras tem a mente blindada contra a manipulação. Jesus venceu as tentações no deserto citando a palavra. Assim também, quando alguém usado pelo inimigo tenta plantar dúvidas, medo ou mentira, a resposta deve ser clara: está escrito. A sexta chave é alimentar o fruto do Espírito. Contra o fruto do Espírito, não há lei. Gálatas 5:23. O amor desarma o ódio. A mansidão cala a fúria. A paciência derrota a provocação. Quanto mais a vida é preenchida pelo Espírito de Deus, menos espaço sobra para que a ação de demônios humanos cause estragos. E a sétima chave é andar na luz. João escreve: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Onde há transparência, sinceridade e comunhão com Deus, nenhuma máscara permanece por muito tempo. A vitória não significa a ausência de ataques. Significa que mesmo em meio a ataques, permanecemos firmes, guardados e protegidos.
O inimigo pode até tentar usar pessoas, mas não pode quebrar um coração que confia plenamente em Cristo. Portanto, não tema. Se você percebeu a presença de demônios humanos ao seu redor, saiba que Deus já te deu armas, discernimento e autoridade para vencer. Permaneça vigilante, mas permaneça em paz. O inimigo pode até se disfarçar, mas não pode prevalecer contra os escolhidos do Senhor. No fim, a vitória é certa, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo.